E este reino é chamado de mágico porque é um mundo onde tem magia, óbvio. Aonde voar pelo céu com vassouras e levitar objetos pesados é algo praticamente comum entre os velhos, as crianças e o mendigo. Acredita-se que a magia foi um dom dado por Deus, e aqueles que não a possuem não são dignos de viver. Só que aos arredores dessa floresta existe um cara cuja existência desafia a ordem natural das coisas. O nome dele é Mesh Vandit, e ele vai acabar com todos os magos na base da porrada. Mesh mora com seu avô aos arredores da floresta, já que todos aqueles que possuem magia têm uma marca no rosto, e como ele nasceu sem, ele provavelmente seria morto. Então seu avô o adotou e o escondeu no meio da floresta. Apesar da força absurda, Mesh ainda é meio ingênuo, até mesmo para abrir uma porta. Então seu avô é muito cauteloso com relação às suas saídas pela cidade, porque além dele não ter a marca, ele também é meio antissocial. Seu avô, depois de falar que vai ser na cidade, ele pede para que Mesh fique em casa. E claro que como um rapaz obediente, ele desobedece e vai para a cidade. Mesh vai até a padaria comprar seu pão de queijo. Eu vou chamar de pão de queijo porque eu acho que é pão de queijo, então foda-se. E ao chegar na padaria, ele fica tão empolgado que sem querer acaba amassando as moedas, e isso deixa o vendedor completamente assustado. Então Mesh pega as moedas e desamassa todas elas, deixando o padeiro mais apavorado ainda do que já estava. Enquanto isso, na delegacia, um policial está torturando um preso, quando de repente ele recebe um telefonema, dizendo que está tendo um alvoroço na cidade por causa de um rapaz que não tem marca no rosto. Enquanto isso, Mesh está andando pela cidade, se perguntando o porquê daquele alvoroço, sendo que o motivo do alvoroço é ele. Quando de repente ele se esbarra com um policial gordão, completamente bêbado, começa a dizer coisas para ele, e ele simplesmente não demonstra nenhum tipo de reação. O policial, completamente irritado, derruba o pão de queijo dele no chão. Então Mesh, completamente irritado, rasga o uniforme do policial. Isso deixa o policial completamente atônito. De repente, o policial da delegacia aparece e pergunta para ele o que ele está fazendo ali, completamente nu. Ele diz que foi culpa do garoto. O policial olha pro garoto e repara que ele não tem a marca no rosto. Mas de repente, seu avô aparece e o tira dali rapidamente. O avô de Mesh dá uma bronca nele, e ele, tentando se redimir, dá uns pastéis pro avô. Mas o avô diz que como punição, ele vai ter que repetir o treinamento que ele fez de manhã. Seu avô começa a refletir sobre a bondade de Mesh e de como ele o encontrou quando ele era pequeno. Enquanto Mesh está fazendo seu treino de 5 minutos, os policiais invadem a casa do seu avô, dizendo que sabe que ele está escondendo um garoto que não possui magia e que a pena para isso é a morte. Então eles pedem que ele entregue o garoto para que ele possa eliminá-lo. O avô logicamente se recusa, então eles começam a torturar o avô dele, dizendo que se não entregar o garoto, eles vão matá-lo. O avô de Mesh grita para que ele fuja, mas de repente Mesh arrebenta a porta e dá um soco em um dos policiais. O policial e seu avô ficam completamente assustados, já que com o soco ele destruiu parte da casa. Um dos policiais começa a gritar com Mesh, então Mesh novamente arranca a roupa dele de novo. Mesh se desculpa com seu avô, então o policial diz que vai acabar com aquela luta em 3 segundos, e lança um feitiço tão poderoso que é capaz de derrubar um dragão. Mas Mesh bloqueia aquele ataque simplesmente com um tapa. O policial fica completamente assustado, assim como seu avô, já que para ele estava treinando para ficar forte apenas para se defender, e não para ter aquela força absurda que ele tinha. Então o policial usa todo o seu poder de magia e joga todo o ataque que ele tinha contra Mesh. Mas Mesh trata isso como se não fosse nada. Então ele fala para o policial que se ele ameaçar sua família de novo, ele vai matá-lo. Então o policial, impressionado com aquela força absurda de Mesh, diz que quer fazer um acordo com ele. Fala que se ele conseguir entrar na escola de magos, ele vai garantir a proteção dele e de seu avô. Mesh então aceita. E esse é o fim do primeiro episódio. Curta e comente para a parte 2.